Oiá Inhaçã, mulher corajosa que, ao acordar, empunhou um sabre. Oiá Inhaçã, ventania que balança as folhas das árvores por toda parte, a única que pode segurar o chifre de um búfalo. É com esse belo oriqui, que significa evocação em Iorubá, que recebemos nossa convidada de hoje, Renata Alves, da Quebrada Produções. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Renata. A gente está muito feliz de te receber. Fizemos uma homenagem à sua força. Eu que agradeço o convite. Vocês me descreveram, né? Eu sou tempestade, eu sou vento, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou periférica, eu sou negra, eu sou ex-egressa do sistema prisional, eu sou o vento. Ai, que lindo. Eu ia perguntar para você se descrever, mas você já fez a descrição, então vamos começar. Isso é Renata, isso é Yansan. Exatamente, isso é Yansan. Você tem uma história, né, que você sempre fala nas suas entrevistas, falando das mulheres que são referências para você, são fortes como Yansan, que são essas mulheres da sua família. Quem são elas e por que elas são importantes? Eu sempre falo que eu venho de uma linhagem de mulheres fortes, né? A minha avó, que criou a minha mãe, né? E a minha mãe, que criou 5 filhos. Então, ela deixou os meus 4 irmãos em Minas e veio de uma violência doméstica para depois trazê-los para cá, e eu vim um pouco tempo depois. E eu nunca vi a dona Eva chorar, eu nunca vi a dona Eva desanimar, né? Então, ela não se dava o direito de ver os filhos, né? Que os filhos vissem ela naquela situação. Que isso é até ruim, né? Essa coisa de que a mulher periférica, negra, tem que ser forte o tempo todo e que carrega o mundo nas costas. Eu nunca vi a minha mãe nessa situação. E ela é a minha inspiração, porque era a minha referência, quem estava ali comigo todos os dias. Ela é viva ainda? Não, eu perdi minha mãe no final de 2018. Então, toda essa força vem dela. E ela é mineira, é isso? Isso. E você nasceu já em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Você nasceu em São Paulo, sua mãe então era mineira, era cozinheira, né? Isso. Sua mãe. Seu pai da construção civil, seu pai era nordestino, né? Meu pai também era de Minas, Também mas de eles Minas. se conheceram em São Paulo, Ju. Ah, se conheceram em São Paulo. Como é que foi crescer em Paraisópolis, Renata? Eu falo para as pessoas que mesmo tendo crescido numa favela, eu não falo periferia, eu não falo comunidade, gente, ainda tem anos-luz ali para virar uma comunidade. Eu tive privilégios. E é estranho ouvir, né, a mulher negra periférica falar que teve privilégios. Perante os demais, vou dizer, os meus vizinhos, eu tive privilégio. Eu não passei fome, né? Eu não passei necessidade. Meus pais sempre trabalharam muito, então eu estudei fora, meus pais pagavam a condução. Então, eu tive infância, mesmo sendo numa periferia, mesmo sendo um lugar precário, né? Então, isso é de uma criança periférica, ela não vê esses problemas que estão em torno dela, né? Ela é simplesmente criança. Então, eu sou a caçula de 5 irmãos. Ah, então era mimada. Então, eu fui mimada, né? Eu tive privilégios. Eram homens, não? 3 homens e 2 mulheres. Mas você acha que a sua infância foi uma infância feliz, assim? Foi, Nando. Eu tive uma infância feliz. Mesmo com toda a dificuldade em torno, vamos dizer assim, né? Minha mãe, ao longo do tempo, ela foi doméstica depois que ela se tornou cozinheira. E meu pai na construção civil. Então, a minha avó cuidava da gente, que eu falo a gente, meus irmãos já eram, a diferença de idade é bem grande, meus irmãos já eram bem mais velhos, mas a minha avó cuidava da gente. Então, eu tinha uma avó em casa, então eu tinha uma avó mineira que fazia biscoitos. Ai, que delícia. Eu tinha uma avó que fazia o leite da tarde. Você comeu bem, então. Eu comi bem. Né? Eu tinha uma avó que fazia o leite da tarde, então eu tive uma boa infância, mesmo sendo uma infância periférica. Isso faz muita diferença, né, Renata? Você ter a infância, você ter esse cuidado, principalmente quando você olha ali em volta, e o que você está dizendo, você se sente privilegiada, porque você vê que a realidade ali, muitas vezes, né, não é como a sua, né? Não que eu não tivesse a percepção de que o lugar que a gente morava não tinha asfalto, né? A minha casa, meus pais construíram com a gente estando dentro da casa, então era uma casa de madeira. Ao longo do tempo que eles foram construindo, subindo parede por parede com a gente dentro, né?
Então, mesmo tendo essa percepção de ser um lugar, uma favela e que tinha suas limitações, mas meus pais sempre fizeram questão de nos manter protegidos na medida do possível, né? Então, tinha um esgoto? Tinha um esgoto, mas para a criança isso não é um problema, né? É um problema para o adulto. A criança, ela é só criança, independente se ela está numa favela ou se ela está num condomínio. Ela é uma criança. Inclusive, isso se relaciona muito com o que você falou e que eu já vi também você em outras entrevistas falando, que é de você considerar favela e não comunidade, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. E quando as pessoas é de fora, Nando, da favela, elas têm um certo receio, né? Quer colocar um nome bonitinho, que acha que vai ofender. Comunidade, por que eu falo que vai levar ainda um tempo? Porque enquanto eu tiver esgoto a céu aberto, enquanto eu tiver as pessoas vivendo numa situação de salubridade completa, enquanto eu tiver as pessoas passando fome, né? Então, eu não virei uma comunidade ainda. A gente usa o termo, isso eu, Renata, comunidade pelo fato de todo mundo ser unido, né? Mas em questão estrutural, ali ainda tem muito por acontecer. Eu estou falando de um lugar que vai de 8 a 80, que é maravilhoso, mas quando dá uma chuva, o córrego inunda e as pessoas, quem está fora de casa não entra, quem está dentro não sai. Então, é comunidade em questão de se ajudar. Mas geograficamente, estruturalmente, eu ainda não posso dizer que Paraisópolis é uma comunidade. Ela ainda é uma favela e não é ofensivo falar favela. Pois é, você está verdade. falando de ajuda, né? E você participou, né? E participa ainda, né? Da Associação de Moradores, né? Mas começou em 2005, né? Que você foi convidada, não é isso? Isso. Agora, você tem uma história de liderança, assim como Oiá Assan, né? Dessa mulher guerreira, você tem uma história de liderança desde pequenininho, né? Aliás, eu queria que você explicasse, né, um pouco melhor, porque a gente ainda não teve tempo de explicar. A gente estudou um pouco aí sobre a tua vida, você tem um livro também que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E a questão dessa liderança que o Nando está colocando é forte em você, e a questão da Inhaçã também, né? Então, conta um pouquinho desse teu perfil. Eu falo que a gente não nasce líder, a gente se torna, né? Mas eu sempre fui muito, muito curiosa, acho que é o termo certo. Eu sempre fui muito de meter a colher assim, no problema dos outros. Eu sempre fui a pessoa de ir na escola, ao invés antes que sofresse o bullying, eu já me armava, né? Eu nunca briguei em escola, gente. Eu nunca briguei na porta de escola, mas eu tinha a fama de ser brava, porque eu já me fechava. Então, parecia a pessoa mais brava. Se batesse o pé, eu ia correr. Literalmente. Eu já fazia aquele carão. Mas né? eu fazia um carão, então eu mantinha uma postura de mal, né? Mas desde pequeno eu sempre tive isso. Então, eu sou a mais velha, né? A neta mais velha dos meus avós, isso por parte de pai. Então, depois que vieram os outros, então eu sempre fui a líder. Eu era a pessoa que pegava e tinha que brincar do jeito que eu queria, né? E eu que sabia a maneira da brincadeira. E eu nunca tive esse problema de, na minha casa, menina não brinca com menino. Então, eu cresci jogando bola na rua junto com os meninos. Eu cresci disputando bolinha de gude, de ter que brigar mesmo, de ir atrás de pipa e depois correr de cachorro. Essa coisa de ninguém ter coragem, eu vou, morrendo de medo, mas eu ia. Então, lógico que tempos depois eu também fui descobrir que isso faz parte, né? Do espiritual, da ancestralidade, né? Você tem religião? Eu acredito em Deus, Ju, né? Eu fui criada no catolicismo pelos meus pais, sou batizada em igreja católica, mas eu me descobri numa Umbanda. Foi um lugar que eu fui, que eu me senti muito bem, e que foi quando eu descobri que eu era filha de Inhaçã, né? E o porquê dessa intempestade minha, essa coisa de querer resolver o problema dos outros, e os meus em si, e o que está em torno, e eu me identifiquei muito. Agora, você começou com uma participação interessante na Associação de Moradores, que você participou do projeto do Thiago Camilo, né, de judô, você participou do Balé de Paraisópolis, né? Você está em contato com a comunidade, com a população dali, fazendo esse trabalho de liderança, né? O que é importante para você? O que você sente com relação a isso? Minha história começou um pouquinho antes, Nando. Em 2006, né? Quando a gente entendia que a gente tinha um número de mulheres e que vivia diversas situações, né? E eu não estou falando especificamente só de violência doméstica, mas de N coisas que acontecia.
né? A gente entendia que ali era um lugar que, isso lá atrás, 2006, que praticamente o Estado não chegava, né? E aí eu, Juliana Gonçalves, Juliana Oliveira, Elisandra e outras pessoas, a gente pensou que a gente precisava fazer uma associação de mulheres e a gente não sabia como começar. Elisandra já veio aqui. E aí a gente não sabia, mas a gente sabia que precisava, né? E até então, naquela época, era um bando de menina louca que saiu de porta em porta pegando assinatura para criar essa associação de mulheres. Louca não, poderosa. Exatamente. Para a comunidade, era um monte de meninas loucas que até então não sabiam, a gente não sabia realmente o que estava fazendo, literalmente. Mas a gente sabia que a gente precisava criar uma associação. E que a gente sabia que a gente precisava pedir mais creches, porque sempre tinha uma mãe que saía do trabalho e virava uma mãe crecheira e cuidava dos filhos das outras e acabava se tornando uma mãe crecheira. A gente sabia que a gente tinha problema do saneamento básico, a gente sabia que a gente precisava de mais UBS dentro da comunidade. E só ir bater na porta e se apresentar como pessoas físicas, a gente não tinha força. Então a gente falou, a gente precisa provar que existe esse número de pessoas, que existe esse número de mães, que existe esse número de crianças. E foi quando a gente criou a Associação de Mulheres de Paraisópolis. Isso em 2006. 2006. Mas antes disso, eu já dei aula para jovens e adultos. A gente já tinha começado a fazer uma liderança, sem saber que era líderes. A coordenação do judô veio depois, né? Da associação veio depois que eu saí do sistema prisional. Que aí tem Eu esse queria que você tocasse intervalo. nesse ponto, porque eu sei que é um ponto dolorido aí da sua vida, e foi exatamente no mesmo ano, não foi? Que foi Foi no criada mesmo a ano. Associação das Mulheres e você foi presa. Isso. O que você pensou nesse momento, Renata? Nesse momento, passou um filme na minha cabeça, né? E eu literalmente pensei em tudo e eu não pensei em nada. É louco falar isso, né? A gente tinha conseguido a Associação de Mulheres e eu tinha ido parar no sistema prisional. Eu fui presa, fui condenada a 7 anos, eu fui presa por tráfico de drogas, né? Foi bem na época que mudou a lei para porte de drogas e eu fiquei 2 anos e 4 meses presa. Então eu tinha tido a conquista de conseguirmos a Associação de Mulheres e eu fui parar no sistema prisional. E eu costumo falar para as pessoas, não que eu fui presa na hora certa e não que eu fui presa injustamente, não é isso. Eu cometi um crime, né? E eu estava lá para pagar por esse crime, mas infelizmente a gente está falando de um sistema que é depósito de pessoas. E dentro do sistema prisional eu fui trabalhar na enfermaria, que foi um divisor de águas para mim. Que tem a ver com a história, inclusive, da sua família, né? Porque você tinha um irmão que tinha um problema de saúde, não é isso? Isso, eu tive um irmão que foi renal crônico 14 anos. Eu perdi ele no começo de 2018 e 8 meses depois eu perdi minha mãe. Ela entrou em depressão e ela veio a falecer. E eu fui trabalhar na enfermaria do sistema prisional, né? E eu fui entender que ali não eram só números, eram pessoas. Eu passei a não olhar mais os crimes e eu fui entender a história de cada pessoa, assim como a minha história, né? Porque mais uma vez, eu falo que o universo conspira, em meio àquela loucura de uma penitenciária feminina do Estado, eu tive família o tempo todo. Eu tive a presença da minha mãe em todas as visitas. Então, é algo que faz uma diferença muito grande. Claro. Mas a experiência ali foi dura ou teve uma relação que... Não, a experiência foi dura. Hoje não é mais um problema para mim falar. Mas foi, né? Foi um problema, né? Tem preconceito, né? Muito. E vai ter... Primeiro, eu falo que eu sou uma sequência de nãos, gente. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou periférica, eu sou mãe solo e aí eu sou ex-egressa do sistema prisional, Você já né? tinha filho? Eu já tinha o Lucas. Quando você foi pra Quando prisão. eu fui pro sistema prisional, eu já tinha E a sua Lucas. mãe ficou com ele. E a minha mãe ficou com ele. Mais esse trauma, né? Mais esse trauma, mas ele nunca foi me ver, Não. porque ele não queria, eu também não queria que ele passasse. A minha mãe foi porque ela mãe é mãe, porque por mim ela também não iria, né? Mas como eu sou um leque de nãos, eu costumo falar, né? Então, quando eu fui trabalhar na enfermaria do sistema prisional, e aí eu fui entender, né? Que além de números, de matrículas, e independente de cada crime que cada uma estava ali, existiam seres humanos e existiam histórias. E aí eu falo que passar pela penitenciária de Santana foi um divisor de águas
E aí eu tive a certeza de que a Renata era uma liderança, vamos dizer assim, porque eu passei a pegar os problemas e tentar resolver ali também, tentar direcionar e tentar ajudar da melhor forma possível. E eu saí, né? Não que eu saí uma outra pessoa, mas eu saí a pessoa certa de que eu estava no caminho certo mesmo. Aquilo te fortaleceu. Aquilo me fortaleceu. Ô, Renata, mercado de trabalho, como foi depois? Tem uma dificuldade de reinserção em mercado de trabalho? No meu caso, Ju, aí volta, né? O universo conspirando e tem toda uma história por trás disso. No meu caso, eu saí aquela coisa de, primeiro eu preciso entender que eu estou do lado de fora, eu faço parte dessa família, minha família não está me apontando, me julgando, e isso fez um diferencial na minha vida. E aí eu tive o convite para voltar. Ó, Renata, Associação de Moradores, Associação de Mulheres, você fez parte dessa história, volta e tudo mais. E no meio do caminho, né, eu saí na época da Páscoa, no meio do caminho a gente estava recebendo, ainda estava acontecendo as obras de urbanização, e eu fiquei responsável, incumbida de receber uma equipe que ia lá e ia fazer uma propaganda do governo federal sobre as obras. Aí vai nascer a produtora. Então, Aí peraí vai que a gente nascer a a gente vai fazer um mistério. A gente vai chamar agora o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a entrevista aqui com a Renata. Até já. E a gente está de volta com a entrevista com a Renata Alves, que estava já dando um spoiler do segundo bloco, que é o surgimento da oportunidade de criar a produtora, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Então, aí o que aconteceu? Como eu ia começar a contar. Eu fiquei incumbido e responsável de receber essa equipe que ia fazer uma propaganda do governo federal das obras de urbanização que estava acontecendo em Paraisópolis. Então, eles precisavam de alguém que tivesse nascido lá, que transitasse, conhecesse bem becos e vielas e moradores e que contasse os pós e os contras da urbanização. A parte dos moradores que aceitava e a parte dos moradores que não aceitava essa urbanização que estava chegando, né? E eu fui andar com essa galera. Fui andar com essa equipe de produtores e eu comecei a contar um pouco da minha infância, contar um pouco da história. E cada rua que a gente passava, eu contava alguma história, algum momento que eu tinha vivido como criança ou como adolescente. E no dia seguinte o diretor me ligou e falou: Renata, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma boa para mim. Ele falou desse jeito. Eu falei: pode falar. Ele falou assim: a boa é que a gente vai fazer essa propaganda em Paraisópolis e a melhor que é para mim é que o cliente quer você. E aí 2 dias depois eles tava tudo marcado. Vocês viraram garota propaganda? Viramos garota propaganda. Né? A gente andava, fazia um tour pela favela, ia contando, trocando conversa de comadres. Ai, que lindo prédio, não sei o que, enfim. A pessoa nasceu para isso, tá vendo? Nasceu pronta. E aí, 2 dias depois, chegou uma equipe para gravar. E aí eu tô falando dos caras chegaram. A gente tá falando de uma propaganda de governo federal, né? Uma mega produção. Os caras chegou com 15 caminhões, com gerador, maquiador e tudo mais. E aí, aquela loucura. Só tinha eu e ela. Eu falei: meu Deus, onde é que eu vou enfiar tudo isso? A gente tá falando de Paraisópolis, as ruas estreitas, né? Não tem calçada, mal tem rua. E aí começou essa loucura de tentar estacionar o caminhão e falar com o vizinho e pedir para algum moleque da rua olhar e o som que estava ligado, descobrir de onde é e tentar identificar, ir lá e pedir para desligar. E eu entendo que é o dia que a pessoa tá de folga e ela tá fazendo a faxina dela, ela quer colocar o som no talo. E final do dia, assim, eu tava acabada. Porque você teve que ser atriz e ser produtora também, né? E ser produtora, porque a pessoa montada, maquiada, um sol de 30 graus, ela tinha que descer um escadão correndo, identificar onde era o barulho, voltar correndo, ficar pronta de novo. Mas foi aí que o bicho te mordeu dessa produção? O bicho me mordeu, mas o Quebrada não tinha nascido oficialmente ainda. É porque você fez a Quebrada com o Igor, não foi? Isso, o Igor é meu sócio. Isso, 2009, foi essa primeira propaganda. Em 2012, eu fiz a abertura da Copa, com a Marta, e aí 90 figurantes. Também atriz? Não, aí só dirigindo, locação. Dirigindo. Ligaram e falaram: Renata. Aí era só a Renata até então, Renata e Igor, não existia o Quebrada Produções. E aí foram 80 figurantes num campo que a gente tem lá, oficial, Campo do Palmeirinhas, com a jogadora Marta, pra Coca-Cola,
né? Aí Aquela você produziu tudo, né? E até então, gente, eu ainda não entendi. Eles trouxeram 80 figurantes de agência. Aí sim. levaram 80 figurantes de uma agência com cara de periférico. Eu falei, gente, mas periférico aqui, sem fazer nada, é o que não falta. E aí, nesse dia, eu montei uma equipe muito rápida. Peguei um pessoal conhecido, né? E falei, gente, cada um vai ficar num ponto. Vocês vão aprender a falar em rádio hoje. E seja o que Deus quiser. Era num sábado, um dia de feira, né? Que Paraisópolis, ela tem vida própria, né? Ela não para. E deu certo. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha pegado o time da coisa. E aí, com biografias colaborativas, eu costumo falar que o Quebrada nasceu num parto fósforo, assim, que ele foi arrancado de mim. E aí tinha que nascer uma produtora mesmo. A gente já atuava sem imaginar que nós éramos produtores. E veio Que legal. eles. E você fez um monte de campanha, já conta um pouco qual que é o foco da produtora? Vocês trabalham com quem, O principalmente? nosso foco é locação e figuração dentro de periferia e que todo o dinheiro seja movimentado dentro da periferia. Então, que toda a mão de obra seja usada dentro da periferia, não o cenário. Né? Eu costumo falar isso para as pessoas. Se você loca um apartamento na Paulista fechado, vazio, e você paga, você vai pagar pela laje da Dona Maria também. Porque eu movimento o dia dela, eu movimento a vida dela naquele dia. Então, por que não pagar? E eu não estou falando de preços absurdos, estou falando de um preço justo. Né? Então, toda a mão de obra é usada dentro da periferia. E aí vale para comercial, para filme? Comercial, filme, novela, né? Como veio a novela A Gente Que Cuidou e tudo mais. Mas hoje o foco da Quebrada Produções são ex-egressos, né? E pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, o que você acha que é a importância de você ser uma mulher negra que tem uma produtora dentro da favela e que está dando visibilidade para as pessoas ali dentro, né? E dando trabalho também. O que você sente com relação a isso? Eu me sinto viva. De verdade. Porque Renata, eu não gosto dessa coisa do extremo. Ou as pessoas romantizam demais a favela, ou as pessoas fazem sangrar, né? Ou as pessoas puxam para o lado do assistencialismo de uma maneira horrenda, ou fica parecendo que a gente está literalmente no paraíso, né? E não é isso. Não é dessa forma. Eu acredito que você tenha um sonho para aquele lugar, para o lugar onde você nasceu, onde você vive, onde você trabalha. Se você pudesse filmar esse sonho, qual seria a história? Eu fiz isso, né? Eu tenho um curta chamado Mas Eu Não Sou Alguém. A história é minha, né? Com a direção do Daniel Eduardo, um amigo meu, fotógrafo, e do Gabriel. E a gente tá correndo aí nos festivais. É o diálogo de duas crianças, do Antônio e do Vitor Hugo. Um tem 9, o outro tem 7. E eles entram nesse dilema do que é ser alguém. Porque a gente cresce, né? O favelado, ele cresce ouvindo. Eu ouvi isso e a gente repete isso sem perceber. Eu ouvi isso dos meus pais, né? Meus irmãos ouviram isso. Você precisa crescer, você precisa estudar, você precisa trabalhar e sair da favela para ser alguém. E a gente vai repetindo isso sem perceber, né? Então, essa é a história do Antônio e do Costela. Mas eu não sou alguém? Porque a gente cresce se questionando isso. Por que eu preciso sair da favela para ser alguém? Né? Então, depois do Mas Eu Não Sou Alguém, sair da favela tem que ser opção, não obrigação de sobrevivência. Esse é o sonho da Renata. Esse é o sonho da Quebrada, entendeu? Eu tenho que ter a opção de sair da favela se eu quiser. Não a obrigação de hoje tirar o Lucas e a Maitê da favela para que eles sobrevivam. Por causa do tom de pele deles, por causa do CEP deles. Então, esse é meu sonho. A gente pode ver esse filme aonde? Ainda não pode, Ju. Porque a gente ainda está disputando alguns festivais. Mas assim que puder, a gente primeiro vai fazer uma exposição, uma apresentação para a favela inteira, que eles também não viram ainda. Legal. E eu mando para vocês. Que lindo. Certeza. Que força, hein, Renata? Vamos finalizar com a nossa pergunta: o que é ser brasileiro? Ser brasileiro
é essa pluralidade de sentimentos e de pessoas que habitam em uma pessoa só. Eu acredito que isso é ser brasileiro. É o que eu sou. Essa Renata, que é mãe, que é mulher, que é vó, que é líder comunitário, que fez 11 mil atendimentos em meio à pandemia, que saiu de casa e ficou fora, que não pegou Covid. Você não pegou Covid, é verdade. Não peguei. E você estava na linha de frente Linha do de combate da frente. Covid. E que tá aí metendo a colher na briga alheia. E eu sou tempestade. Eu procuro uma briga, gente. Eu falo todos os dias. Eu levanto para fazer alguém passar raiva. Renata, você é maravilhosa. Maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pela Obrigado. confiança, pelo carinho sempre com a Eu gente. que agradeço. É um Obrigado. prazer sempre estar com vocês, Ju. Delícia. Nós que agradecemos. Muito Ah. obrigado. Que emocionante. Obrigada. Espero que você tenha curtido assim como nós. Até o próximo. Até.